Olá pessoal, hoje eu vim conversar um pouquinho com vocês sobre um tema de bastante interesse e dúvidas que tem surgido no nosso consultório, que é a depressão pós-parto. Você conhece alguma mulher que vem apresentando após o parto ou apresentou tristeza, apatia, um cansaço, uma irritabilidade, uma falta de prazer que não melhorava mesmo quando descansava e tinha ajuda naquele momento mais difícil? Acho que todos nós conhecemos alguém que vivenciou algum desses sintomas. Mas será que todos esses sintomas são sintomas de depressão pós-parto ou é uma fase que a mulher está apresentando normal após o parto? O puerpério é o período após o parto. Nesse momento, a mulher está se adaptando a essa nova fase. Ela está passando por alterações hormonais, ela está sofrendo durante um período uma adaptação, ela está aprendendo a cuidar do seu bebê, ela está numa fase que ela dorme pouco, ela tem que dar conta, o medo, a dificuldade em cuidar, em se cuidar também é outro aspecto muito importante nesse momento, que as mulheres sentem uma dificuldade de olhar para si, a gente fica muito preocupado com o bebê e isso acaba gerando uma alteração do estado de humor, as oscilações são frequentes, a irritabilidade, o cansaço. Então, será que toda pessoa que passar por esse período vai apresentar depressão pós-parto? Não. A depressão pós-parto, ela não evolui em todas as mulheres. Quando todos esses sintomas estão presentes e não regridem dentro de 15 dias ou 2 semanas, a gente considera uma depressão pós-parto. Quando essas alterações influenciam no dia a dia da mulher ou da família e da criança e esses sintomas vão aumentando de intensidade. Em torno de 85% das mulheres passam por um quadro que a gente chama de blues ou disforia puerperal. O que é esse quadro? Esse quadro são os sintomas que eu conversei com você: cansaço, fraqueza, preocupação excessiva com o bebê, insônia ou uma hipersonia, dificuldade de alimentação e adequação do seu dia. Então, essas mulheres vão passar por esses sintomas e esses sintomas ficarão presos dentro desse período. Lógico que assim, 15 dias é um período que a gente estabelece, mas nada que não possa persistir por mais um período, né? 3 semanas, só que não com tanta intensidade. Isso é importante a gente frisar, porque assim, a partir desse período de 2 semanas, a gente já começa a pensar numa depressão pós-parto. Dentro desse período até 15 semanas, não existe a necessidade de uso de medicação, apenas um acompanhamento, um apoio familiar e uma adaptação da mulher, para que ela tenha ajuda nesse período que é tão importante para ela e que ela está se adaptando novamente. Aí vem uma dúvida muito comum. Então, Rômulo, quem que eu devo procurar quando eu apresento esses sintomas ou eu observo na minha companheira, na minha filha ou na minha esposa? Normalmente, quem trata essa parte é o psiquiatra. O psiquiatra é o profissional adequado para identificar e tratar, se necessário, um quadro de depressão pós-parto. Existem alguns sinais importantes que a gente chama de sinais de alerta dentro da medicina, que são sinais que a gente tem que, o nome mesmo já diz, ficar bem alerta e procurar um especialista. Os sinais de alerta estão presentes quando a mulher passa a apresentar pensamentos negativos. Quais são esses pensamentos negativos? Às vezes pensamentos de suicídio, pensamentos de fazer mal ao bebê. Então é importante que nesse momento, apesar dela estar sentindo isso, ela não vai perceber ou vai ter uma tristeza, vai ficar mais para baixo por estar sentindo isso. Então é importante o apoio da família e é importante que a família também interfira nesse momento. Leve e marque uma consulta psiquiátrica com urgência, pelo menos para descartar uma depressão pós-parto. Um outro sinal muito importante de alerta após o parto é o que a gente chama de psicose puerperal. Rômulo, o que é isso? Psicose puerperal ela costuma aparecer no primeiro dia ou nas primeiras semanas após o parto. A mulher passa a ter um discurso mais desconexo, falando coisas às vezes sem sentido, né? Não coisas bobas do dia a dia, mas um discurso mais para todas as situações. Ela passa a ter alucinações, escutar vozes, ver coisas que não tem, se sentir perseguida. Ela passa a não cuidar do bebê ou olhar diferente para as pessoas, se sentindo muito perseguida, como se algo fosse acontecer com eles ou com ela em relação ao bebê. Então nesse momento é importante a gente
pegar essa paciente e levar na hora a uma emergência psiquiátrica. Por quê? Porque o risco para ela e para o bebê é muito grande. É importante agora a gente salientar, depois de tudo que a gente já conversou, que a depressão pós-parto é uma doença, é um transtorno, tem tratamento, não é culpa da mulher, não é frescura, ela está passando por uma grande dificuldade nesse momento, então é muito importante que você, o companheiro, o irmão, a família ou amigo, dê o apoio necessário para essa pessoa. Essa mulher que está passando por essa fase tão difícil, de tanta transformação, de tanto aprendizado, ela precisa de um amparo, da ajuda, para que naquele momento, se houver necessidade, ela seja acolhida e seja orientada da melhor forma. É importante deixar claro que nem toda mulher após o parto vai ter uma depressão pós-parto. Existem todas as modificações necessárias para que você venha apresentar isso. Porém, a depressão, quando ela ocorre, é normal, mas os sintomas como cansaço, fraqueza, sono excessivo, dificuldade de se cuidar após o parto, isso é normal. Vocês passaram por várias transformações durante esse período e agora estão numa fase de adaptação. Então, se você está passando por isso, não quer dizer que você tenha depressão pós-parto. Só que é importante você cuidar para que isso não evolua para algo maior, fora da sua normalidade. Isso é tudo por hoje. Temos vídeos novos todas as quintas-feiras. Se inscreva no nosso canal, deixe sua sugestão nos comentários. Quem sabe a sua sugestão não vire um tema no próximo vídeo nosso.